é uma prática que o movimento espírita vem adotando há já uma dezena de anos. E é uma prática muito salutar espiritualmente. O Evangelho do Lar, ele é o estudo do Evangelho, mas a família, no ambiente familiar, não numa casa espírita, não fora da família, mas na própria família. O Evangelho no Lar. E por que o pessoal começou a fazer isso? Foi por inspiração de Emmanuel, de Meillet, esses grandes espíritos, através do Chico Xavier. E ela contar então os benefícios. O Evangelho no Lar melhora o ambiente afetivo e espiritual da família. Evangelho no Lar é aquele momento em que vai haver um pouquinho de paz e de compreensão. É um momento em que nós não estamos falando dos nossos problemas, das nossas diferenças, das nossas dificuldades. Não. Nós estamos todos voltados para o Evangelho de Jesus. Então é um momento de paz e compreensão. E esse momento vai unir muito os companheiros da família. Porque às vezes a gente só aprende coisas da religião pequenininho, né? Antigamente as mães ensinaram a gente a pôr as mãos, a orar, não é? Mas parece que isso ficou muito esquecido. Então na família não se ora em conjunto. Quando muito acho que alguém ora escondidinho lá, cada um no seu quarto, né? Cada um numa hora. Então não temos esse hábito. E quando nós estudamos o Evangelho e oramos juntos, há uma afetividade espiritual entre nós. Nós cultivamos essa afetividade espiritual, de espírito para espírito, de alma para alma. Não só a nossa inteligência, os nossos hábitos, mas alma para alma. O Evangelho no Lar também, como ele é um estudo do Evangelho, que vai conhecendo as passagens, vai ampliar o conhecimento que as pessoas da família têm a respeito de Jesus, da sua mensagem, e isso vai levar ao padrão vibratório. As pessoas vão vibrar melhor. Então, o padrão vibratório da nossa casa, porque a nossa casa não tem padrão vibratório? Tem. Nós sabemos que nós somos espíritos, estamos envolvidos em fluidos em toda parte, e conforme os pensamentos e sentimentos, nós estamos dando qualidades aos fluidos. Mas nós vivemos um meio de problemas, dificuldades, atritos. Já imaginaram como fica o ambiente fluídico do lar? Né? Então, no caso aqui, nós vamos elevar o padrão vibratório. E isso é bom, que a gente fica mais fortalecido para as lutas da vida. Esse Evangelho do Lar higieniza o ambiente espiritual, porque nós temos uma oportunidade de parar de pensar coisa ruim e começar a pensar coisas boas. É o nosso exercício espiritual, não é? E ainda, quando nós fazemos isso, há uma atração de bons espíritos. O que atrai os bons espíritos? O nosso desejo do bem, o nosso sentimento sincero, a nossa busca de espiritualidade, o desejo de sermos bons. É isso que atrai bons espíritos. Então, a reunião dessa Evangelho do Lar é como um convite, um chamado aos espíritos benévolos para virem até nós, não é? E também, esse Evangelho do Lar vai evangelizar desencarnados que estão ligados a nós, porque a gente não vive sozinho. Nós estamos sempre relacionados a outros espíritos, que também atraímos com a nossa preocupação, com a nossa inveja, com a nossa irritação, com a nossa tristeza. Nós atraímos espíritos. Não estou falando de espíritos malévolos, adversários espirituais, mas espíritos que também estão preocupados, entristecidos, irritados. Eles sintonizam conosco. Nós os atraímos. É a lei do semelhante que atrai o semelhante, não é? Mas com o Evangelho
buscando mais alto, ouvindo coisas boas, eles também. Eles estão ligados a nós. Eles também são ajudados, não é? Então, fazer o Evangelho lá é ajudar a formar muito melhor aqui na Terra. É que uma prática simples, ao alcance de todos nós, mas pode fazer germinar em cada lar as sementes do amor e da paz. Então, quando a gente pensa assim, conhece, eu acho que alguns ficam animados para fazer o Evangelho lá. A propósito, como você já tiver essa aula no decorrer do ano, pergunto quem é que faz o Evangelho lá? Ah, que bom, uma boa parte, não é? Formidável. Tá? Como é que a gente faz então o Evangelho lá? Quais as providências que são necessárias pensar antes, decidir antes? O que a gente faz? Vamos dizer nós, alguém de nós ainda não faz o Evangelho lá. E a gente vai querer dizer para ele como é que faz. Quais são as providências preliminares? O que a gente precisa fazer? Pensar antes. Sim, nós estamos nos voltando para o alto, queremos fazer o Evangelho lá. Sim, mas nós temos que organizar. Como que organiza? Ambiente legal, olha, mas antes de qualquer coisa, isso, escolher um dia da semana e um horário, tá? Porque nós temos muitas atividades, a família também. Se a gente quer reunir a família para fazer o Evangelho lá, nós vamos ter que conversar bastante com a família, para ver que dia da semana convém para a maioria, para todos, e qual horário, em que todos possam estar ali, não é? Mas tem que ir a família toda mesmo, se possível. Mas, às vezes, nem todas as pessoas da família querem fazer o Evangelho, tá? E aí? Tem que ser sozinho. A gente faz com aqueles que se dispuserem, e se ninguém se dispuser, a gente começa sozinho. Às vezes é preciso dar esse primeiro passo, não é? A gente pode fazer isso sozinho? Pode, nós vamos ver daqui a pouco como é, dá perfeitamente para fazer sozinho. Mas em família é muito mais produtivo, né? Então nós escolhemos um dia e horário, e esse dia e horário deve ser respeitado. Não pode ficar mudando, não. Dia e horário. A gente observa rigorosamente como aqui. A gente chega às 8 horas e vai começar a reunião. A gente começa, certo? E por quê? Porque nós não queremos fazer esse trabalho sozinhos. Nós queremos louvar os espíritos bons, assistência dos nossos protetores. E eles também têm suas ocupações. Vocês vão dizer, mas o meu protetor não está sempre comigo? Porque ele é babado a gente? Tem que ficar acompanhando a gente criancinha? Não. Mas então eu estou desprotegido em certas horas do dia? Nunca estamos desprotegidos, não é? Vocês já viram, por exemplo, a mãezinha que está trabalhando na cozinha? E os filhinhos estão brincando ali fora. Mas ela está no ouvidinho dentro, não está? E se começa as crianças a brigar, eles querem isso aí, olha que brigará que a mãe não gosta, tá? Se fica tudo muito quieto, ela diz, o que vocês estão fazendo que estão tão quietinhos? Tá? Quer dizer, ela não está ali em pessoa, mas está ligada. Os nossos protetores, eles têm uma ligação telepática, mental conosco. Eles estão sempre sentindo e emitindo para nós. Eles não nos deixam inteiramente, mas eles também não precisam estar ali em pessoa, o dia inteiro. Eles também têm outras tarefas que eles estão realizando, não é? Porém, se for um problema que nós vamos enfrentar, se for uma fase de situação difícil, não precisa nem chamar ele de gestionário. Porque eles sabem da programação, eles sabem das necessidades, então eles já estão lá. Agora, se nós
Depois, o que a gente precisa mais? Já marcamos o dia de orar. Muito bom. O Evangelho segundo o Espiritismo. E se a gente estiver assim, nós estamos com a família, e vamos começar a reunião. Quem que começa? Como é que faz? Quem que diz? Quem que orienta? Ou não precisa? Todo mundo com essa sabedoria? É um fenômeno da vida social, liderança. Todo grupo precisa de alguém liderando. Ele não é o único que pode, às vezes, liderar, mas de momento tem que ter um. Às vezes a gente faz por rodízio, mas tem que ter alguém liderando. Senão, como é que vai fazer reunião? Fica assim no ar? Não. Então a gente vai escolher alguém para ser o dirigente da reunião do Evangelho lá. Quem que a gente vai escolher? Quem? Se tiver mais conhecimento. Quem tiver mais conhecimento sobre a espiritualidade, sobre a doutrina espírita, não é? Essa pessoa está mais preparada para orientar e dirigir. Às vezes há vários do grupo, então a gente pode até fazer um rodízio. Agora, às vezes, como é uma reunião de família, o chefe da casa é muito importante. E se ele tiver conhecimento doutrinário, que ele seja o dirigente. Porque reforça a função do chefe de família junto aos demais, não é? Então, se for possível, não é obrigatório, mas se for possível. E depois, já escolhemos quem vai dirigir a reunião. Mas, o que será que está faltando? O local, onde é que a gente vai fazer a reunião dentro da nossa casa? Na sala? No quarto? Na sala de jantar? Na sala de visita? Na garagem? Na cozinha? E onde que a gente vai fazer? A diferença entre a lugar demanda uma mesa, talvez na cozinha, mas tem que ser lugar fixo, né? Lugar... Mas por que a gente escolheu esse lugar? Por que esse lugar a gente escolheu na nossa casa? Tranquilidade. Porque é um lugar tranquilo, em que não há muita interrupção. O que mais? Acomoda todas as pessoas. Imaginou? A gente escolhe um lugarzinho lá na casa das pessoas. Não, nós vamos escolher um cômodo da casa que é menos sujeito a ruídos e interrupções. A gente quer fazer o evangelho lá, então não pode ser, por exemplo, bem lá na porta da frente. Bate alguém, um medite, não é? Um vizinho, Então, quanto mais possível, a gente vai escolher um cômodo que é mais quieto, mais preservado, não é? Tudo bem. Não tem importância, pode ser até foco mesmo, está tudo limpinho, tudo arrumadinho. Não importa, não é um lugar importante, é um lugar que é cômodo, acomoda as pessoas e é também um lugar que não há muito ruído nem interrupção. Né? Pronto, já escolhemos o lugar, e agora o que mais? Olha, de repente, um de vocês tem que dirigir uma reunião assim, você tem que saber o que precisa. O que mais que precisa agora? Vamos estudar o Evangelho. O livro. Que livro a gente vai seguir? Ou será que a gente pega um dia um livro, depois um dia outro livro? Não é proibido, mas não é melhor a gente pegar o livro do começo ao fim? Porque quando terminar a gente diz, olha, lemos esse livro inteirinho aí. Fizemos uma bagagem, um estudo. Então, algumas pessoas acham que pode pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro recomendado para começo, não é? Mas que a gente abre o livro ao acaso, porque dizem que os bons espíritos fazem a gente abrir na página que é necessária para nós. Muita gente pensa assim. Mas para essa reunião do Evangelho lá, isso não serve não. Pode ser que ocasionalmente, não é? A gente abre o Evangelho e sai uma página tão interessante, mas é que o Evangelho todo serve para a gente.
diálogo para a reunião do Evangelho lá. É um estudo da mediunidade que orienta a prática mediúnica, que nós não temos prática mediúnica no Evangelho lá. Não é um curso de Espiritismo. Evangelho do Lar não é um curso do Espiritismo. O Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonato, muito interessante. Tem o Pai Nosso, o Evangelho de Casa, da Meimei, porque os livros da Meimei, se a gente tiver crianças no grupo, é ótimo. A criança gosta daquelas histórias, não é? Eu vou fazer marketing. Parábolas que Jesus contou da Terezinha Oliveira. Também serve, serve. Bem, já escolhemos o livro, o local, o livro, e agora? E agora? O que será que a gente precisa pensar? Nós vamos reunir a família, ainda não chegou bem a hora, mas tem criança assistindo lá no filme, tem gente ouvindo alguma música de rock da pesada, tem mais não sei o quê, tem a mamãe, a família está falando com a vizinha pelo muro, está falando da vida alheia. Ixi, o que será que está faltando? A gente vai ter que tanger as orelhinhas, trazer, não é? Meia hora antes, a gente procura, por exemplo, desligar os aparelhos de comunicação, rádio, televisão, celular. Por quê? Isso é pecado? Não é pecado coisa nenhuma. Mas todas essas ideias são perturbadoras, agitantes. Como é que a gente vai começar o Evangelho lá com a cabeça agitada? A gente tem que acalmar um pouco. Acalma, acalma. E para acalmar tem que tirar os sons. Não é? Nem música não pode? Pode, se for em suave, uma música suave, ou vibrando. Aí até favorece a vibração. A gente não põe música aqui, quando a hora da vibração não vai bem? Então uma musiquinha assim pode. E será que a gente vai poder fluidificar a água? Já pensou? A gente fazer água fluidificada. Pode ou não pode? Pode, mas não deve para todo mundo não ficar saudável para até tomar água fluidificada. O nosso corpo já é 65% a 70% de líquido. E quando nós formamos um bom ambiente espiritual, a gente fica fluidificado. Não precisa tomar um copinho da água fluidificada. Mas se houver na casa um enfermo, alguém que está debilitado, ou alguém que está muito aflito, essa pessoa gasta energia ou está debilitada. Para essa pessoa, a gente pode fluidificar um pouquinho de água para que ela se fortaleça. Mas não é para todos, não. Os outros estão saudáveis também, não precisam, não é? Desculpa. Desliga um pouquinho. Agora está todo mundo acomodado. O livro escolhido está ali. Quem vai dirigir? Então agora a reunião vai começar mesmo. Começa com o quê? Com a prece. Há pessoas que dizem assim: como é de praxe, vamos fazer a nossa prece. Não. A gente não faz a prece porque é de praxe. A gente faz a prece porque ela tem uma função. Nós começamos a nossa reunião, todas as reuniões espíritas são assim, né? A gente eleva o pensamento, porque a gente quer estar em comunhão com os amigos espirituais, que nos inspirem, que nos ajudem naquela reunião, naquele trabalho. Então a gente faz a prece inicial.
perigo assistência, proteção espiritual. E aí a gente escolhe uma pessoa que sabe fazer preces lindas. E aquela pessoa fala 5 minutos. Ai, que coisa linda! É isso? Não. A prece é a elevação do pensamento a Deus com simplicidade, com naturalidade. Qualquer pessoa adulta pode fazer a prece. É sentimento, é pensamento. Se prece for decorado, tudo bem, tudo bem. Mas a pessoa tem que falar pensando e sentindo. É isso. A prece é rápida, simples, sincera. Quem vai fazer a prece? Nós, qualquer um dos participantes. Nessa prece, os sentimentos importam mais do que as palavras. Às vezes a pessoa fala pouco, mas está pensando e sentindo tão bem que ela estabelece uma bela comunhão, né? E outros falam tanto, mas não estão pensando nem sentindo. Bom, então vem a prece. E depois da prece, o que ele faz? A leitura. Nós não fizemos a reunião para estudar o Evangelho, então vamos ter o trecho que é referente ao Evangelho, as mensagens do Evangelho. Então a gente lê. E olha lá, cuidado. Leitura também não pode ser muito prolongada. No começo, vocês reparam nessa mensagem que a gente deu no começo? São curtinhas. Porque se prolongar muito, ninguém está prestando mais atenção. Tá? Então, não deve passar de 10 minutos. A gente escolhe bem o trecho lá, né? Um trecho que pode ser sentido, que a gente possa escutar todo mundo prestando atenção e depois a gente às vezes conversa um pouco em torno do assunto. Aí nós vamos fazer comentários sobre a leitura. Porque leu, mas muita gente não entendeu. O que é isso? Por que ele falou assim? O que quer dizer? Muita gente lê a Bíblia, mas nem assim, né? Sem entender nada. Então, nós vamos fazer comentários. Comentários rapidinhos também. Só o mais importante. Por que esses comentários? Porque a gente está querendo entender a essência do pensamento de Jesus. O que ele queria dizer? O que ele está nos ajudando, orientando? Qual é o ensinamento? Né? E por que a gente quer saber por curiosidade só? Não, para a gente aplicar na nossa vida. O Evangelho, os ensinamentos de Jesus, não são coisa bonita, só para se conhecer e falar a respeito. É orientação prática de vida. É orientação para o Espírito que somos nós. Espírito imortal, Filho de Deus. É orientação para nós. Como é que a gente deve viver? O que está acontecendo com você? Que atitude você deve tomar? Que pensamentos você deve acolher? Quais você deve evitar? Isso é que Jesus ensina. Ele é um mestre das aulas. Então a gente faz comentários, procurando entender e ver como aquilo se aplica na vida real. Então aqui nós temos algumas recomendações para quem for dirigir. Aquelas lições que vão ser comentadas têm que ficar ao alcance de todos. Às vezes no grupinho da família, nós temos 2 filhos universitários, mas nós temos uma tia que está ali bem no conjunto e ela tem uma cultura primária, escola, não olha lá. E aí você fica falando dos universitários, falando das coisas bonitas, aprofundadas, e a tiazinha lá, não. Tem que ser comentários que todo mundo possa entender. Certo? Incentivar a participação de todos os presentes nos comentários. Ah, eu não sei. Eu nunca comentei. Que é isso? Eu vou falar do Evangelho? Olha, fala o que você entendeu. O que você acha que é isso? Ou o que você quer saber
faz a leilãozinha que está lá alguém falando, é aulinha. É aulinha. Ninguém participa. Tem que haver participação. Aí fica gostoso. Né? Porque o pessoal gosta de participar. Claro que a gente tem que distribuir essas atividades conforme as aptidões. Tá? Mas todos devem participar, quanto possível. Agora, estamos conversando em torno daquela lição, daquela passagem do Evangelho. Cuidado para não cair o palavreado, para não cair no tipo de pensamento e sentimento. Não é? Por exemplo, vai falar da mulher adúltera que Jesus perdoou, e de repente começa a desviar o assunto, falar da prostituição, e que quando o mundo por aí afora, está terrível. Não pode. Tem que ser sempre comentários edificantes, com respeito, não é? Não vai desviar o tema para outros assuntos, não, para a política, E também não vamos fazer dos ensinamentos crítica. Isso aí cabe direitinho, hein, fulano? Você, tá vendo? Aqui, olha o Evangelho. Tá? Não. Se começarmos a fazer isso, as pessoas não querem mais. Ela diz, eu não vou numa reunião que o pessoal vai me criticar. Certo? Perde o clima da família, do Evangelho, tudo, não é? Também não se pode falar em desdobro de religiões, de grupos, de pessoas. Não pode. Cai a vibração, cai o objetivo nosso. Aí a gente vai para a maledicência, vai para a intolerância. Não pode. É um momento muito especial, não é nunca reunião, mas é um momento em que a gente faz o melhor de nós, o melhor, não é? Então, polêmica, discussão, porque às vezes na família é assim, né? Tem alguém que gosta de debater, mas não é. Talvez a gente possa dizer, interessante a ideia que você teve. Mais tarde nós conversaremos sobre isso. Agora vamos prosseguir a nossa reunião. Corta um pouquinho, né? Senão vira uma polêmica. E aí, já foi feita a leitura? O que mais que tem no Evangelho do lado? Vibrações. As vibrações. Como vocês já aprenderam aqui, mas às vezes a família não aprendeu. Então vocês vão ter que dar uma instruçãozinha, né? Vibrar, pensar, sentir, querer, e a gente está produzindo vibrações nos fluidos que nos envolvem. Tá? E isso produz efeitos bons, estabelece comunicação com os planos espirituais, não é? Então, depois que a gente orientou um pouquinho, aí a pessoa vai experimentar também vibrar, não é? Quais as coisas ou situações ou pessoas pelas quais nós devemos vibrar? Sofredores no geral. Sofredores. Pelos próprios participantes do lar, não é? Vibremos por nós, para que tenhamos uma convivência rica, envolvamos uns aos outros em paz. Lembremos dos parentes, estão ausentes, mas são a nossa família, que Deus nos abençoe. Né? Vamos vibrando pelos nossos queridos que já estão do lado da vida, mas continuam nossa família, não é? Isso é um motivo. Qual outro? Vamos desejar que essa oportunidade do Evangelho lá se estenda a mais pessoas. Não importa a religião. Desde que eles gostem do pensamento de Jesus, do Evangelho, que mais pessoas cultivem, não é? Mas podemos ter enfermos. Vamos orar pelos enfermos. Nós não podemos orar por todos, talvez, tanto, mas às vezes a gente sabe que um vizinho que está enfermo, alguém onde a gente trabalha que foi para o hospital, e a gente pode fazer vibração, não é? E quando a gente orar por eles, a gente não está pretendendo com isso curá-los. Quem somos nós? Quem cura é Deus, é dentro da lei divina. Mas nós estamos rogando a Deus, orando
em favor dos trabalhadores no bem e na verdade. Porque a gente costuma orar pelos sofredores, pelos necessitados. Mas há muita gente boa que está trabalhando, servindo, e elas não precisam de estímulo, de amparo, de vibrações amigas. Precisam. Então a gente ora pelos professores, pelos cientistas, até pelos artistas que procuram passar alguma coisa de bom para o povo, não é? Então a gente ora por todos, também até pelos políticos, que Deus os abençoe. Se eles erram menos, melhor para o povo. Então vamos orar por eles, porque se ninguém orar por eles, aí é que eles erram mesmo. E repercute na gente, não é? Pela paz na terra, para os governantes, todos os povos e nações. E aí também tem aquelas coisas que estão acontecendo agora na cidade, no país, e a gente fica sabendo um caso doloroso, uma dificuldade, e a gente pode orar, vibrar, orar a Deus, que aquilo se acalme, que haja solução, se for uma calamidade, que as pessoas sejam socorridas, que haja amparo, não é? E alguma coisa mais que a gente julgar conveniente, depende, cada família tem uma situação, um problema, então a gente fala. E aí a gente livrou, resolveu tudo. Verdade? Basta livrar? Não. Mas então para que a gente vibra? Bom, é uma contribuição, é um recurso, mas só isso não ajuda a fazer a Terra um mundo melhor. Já imaginou todo mundo vibrando, queremos um mundo melhor, sei, e não faz nada? A cada um segundo suas obras, não é o que nós aprendemos no Evangelho? E como é que a gente pensa que só por orar, já fizemos a nossa parte? Foi importante, mas não é tudo não. Então a gente vibra, mas enquanto a gente está vibrando, preservar o Senhor pelos órgãos, que não tem ninguém por eles, é o caso da gente pensar que ele está fazendo pelos órgãos. Certo? Então a gente está vibrando, colocando a parte de vibra, porque a gente não pode fazer. Mas a gente está vendo o que a gente pode fazer pelos órgãos. Ajuda uma casa assistencial, não é? Então, nós estamos vibrando, porque através desses pensamentos, palavras e atos, em todos os instantes, e sem esse conhecimento, nós vamos nos conscientizando e estimulando também. Pronto, fizemos as vibrações. E agora? Eu sempre convido Jesus para entender a casa que você não vive, ele visitar cada canto da casa. Algumas pessoas usam essa imagem. Senhor, visita a nossa casa, né? E a gente pensa em Jesus adentrando os aposentos da nossa residência. É um modo, né? Mas certamente a lei de Deus está quando nós agimos para o bem, mentalizamos e vibramos. Mas se pedimos em nome de Jesus, tudo bem. Não é? Pode-se fazer isso. Já seria uma parte de uma vibração. Estamos vibrando para que Jesus esteja percorrendo o nosso lar. Tá? Mas uma vez que a gente fez tudo que a gente pediu, vibrou, falta a prece de encerramento, como ela disse. A gente abriu a reunião com uma prece, pediu. Agora a gente está fechando a reunião. Não é agradecer? Nós pedimos. Ajudem-nos, estejam conosco, e certamente estiver. Agora você coloca cada um no seu lado. Não. Nós vamos agradecer, não é? A orientação, o amparo, durante aquela reunião e na nossa vida. Vamos agradecer. Muito bem, a reunião é isso. Agora tem os cuidados que a gente precisa tomar.
Quando, através de Emmanuel, através do Chico Xavier, Emmanuel falou sobre o Evangelho no lar, ele disse o culto do Evangelho no lar. Ele chamou de culto. Tá? Mas nós não sabemos que o Espiritismo não tem rituais, não tem fórmulas estereotipadas de comunhão, como é a espiritualidade. E essa palavra culto não dá a ideia de um ritual, de um sistema assim determinado. Então a gente aqui resolveu evitar a palavra culto. Não é tolerância. Evangelho no lar. O que é o Evangelho no lar? Uma reunião, a gente estuda o Evangelho e faz vibrações. É um encontro um pouquinho com Jesus através de sua mensagem, com os amigos espirituais, não é? Mas não é um culto no sentido de alguma coisa ritualística, não é? Quanto tempo a gente vai ficar fazendo essa reunião? Quanto ela dura? 20 minutos dá bem para fazer, no máximo 30 minutos. Porque às vezes o pessoal gostou do assunto, ficou conversando, tudo bem. Mas 20 minutos a 30 no máximo. Que é para não ultrapassar o limite comum de atenção e participação de todos. Às vezes nós somos adultos, mas tem adolescentes, tem crianças participando da reunião, não é? A criança pode participar. Desde que ela tenha entendimento. Isso. Se a criança tiver idade suficiente, mentalidade para acompanhar a reunião, sem ficar inquieta, sem ficar cansada, pode. Aí a gente reduz a reunião para 15 minutos. Porque é importante que a criança sinta a família e desde pequenininho participe, partilhe os conhecimentos. É muito importante. A gente perde 5 minutinhos de tempo, mas a gente ganha a presença da criança. Não é? Então, se tiver criança, pode sim. A criança pode fazer leitura, pode fazer uma prece do jeitinho dela, pode colaborar no comentário. E às vezes as crianças saem com cada uma, não é? Inteligente. Bom, então, 20 minutos, no máximo 30, se for preciso até um pouquinho menos. E nós estamos então na nossa reunião, querendo começar a nossa reunião, pensando na nossa reunião, e quinta-feira é a nossa reunião. Ai, gente, mas vai ter um jogo de futebol? Não, esse eu não posso perder. É o último capítulo da novela, não posso perder. Esses acontecimentos nós vamos ter que estudar. É uma opção que nós fazemos. O que é que realmente nós queremos fazer? Deixa bem, é uma vez na semana e é por 20 minutos. O jogo ainda está lá antes e depois, não é? A novela também. 20 minutos só, uma vez por semana, e a gente vai perder. Por isso, por aquilo outro. Tá? E se chegar gente para visitar, bate a porta, chegar, o que a gente faz? Convida. Olha, nós vamos fazer o nosso projeto lá. Você quer participar? Que isso que a gente explica? Muita gente vai dizer, eu quero, às vezes até com curiosidade. Mas às vezes, por que aquela pessoa chegou justamente na hora do Evangelho no lar? Às vezes o amigo espiritual dela trabalhou para fazer coincidir, porque ele quer que as pessoas aproveitem. E nós, se tivermos assim um modo errado de pensar, eu vou aborrecer a pessoa, a visita é importante, sair da sua casa para me visitar. E às vezes a gente diz assim, vamos entender o que nós fizemos hoje. E a pessoa perde a oportunidade espiritual. Não. E se a pessoa não quiser? Vocês são espíritas, né? Não, mas eu quero, não, né?
E a gente faz a reunião e depois atende a visita, não é? O Evangelho no lar não pode ser transformado em ritual ou cerimônia religiosa. Às vezes a gente quer dizer todo de uma mesa, mas não precisa colocar uma toalha branca, flores, imagens, retratos, não precisa. Porque se você colocar, tem algum problema? Tem. Daí a pouco está todo mundo pensando que aquilo é um ritual. E está reverenciando as imagens. Então elas em si não tem problema, mas tem problema como as pessoas vão entender e agir. Então não coloca, deixa tudo bem simples, não é? A reunião mediúnica deve ser feita nos centros espíritas e não nos lares. Por quê? Por quê? Só o centro espírita que pode realizar? Não, não é. A gente em casa realiza cirurgia, a gente realiza pequenos medicamentos, pequenos ajuda ao enfermo, o filhinho ralou a mão, não sei quem está com uma dor no joelho, a gente faz coisas assim, mas cirurgia, tratamento no hospital. Por quê? Porque lá tem pessoal preparado, especializado, tem os aparelhamentos, o ambiente é especial para isso. Então, a casa, o lar, não é um ambiente próprio para uma reunião mediúnica, uma reunião de receber espíritos difíceis ou querer receber os nossos amigos espirituais no meio dos nossos problemas. Nós não temos a mesma defesa, não, que um centro espírita. Porque o centro espírita serve a humanidade toda. Para essa porta ficar aberta para o público, tem equipes espirituais trabalhando aqui e aparelhamentos especiais. A nossa casa não tem, porque a nossa casa é só para a nossa família. Ok, vamos colocar aparelhamentos de hospital numa casa da família? Não tem jeito. Tá? Então é por isso que a gente evita fazer reuniões mediúnicas nos lares, não é? Passe também, a gente só vai aplicar paz nas pessoas se houver alguém que está debilitado, passou por um trauma grande, está meio abatido, meio desanimado. Essa pessoa pode receber paz, os outros não precisam. A gente doa, a gente se abastece com o Evangelho no lar, não é? Então nós recapitulamos a aula. Muita coisa você já sabia, reforçar. E alguns outros companheiros que não sabiam, ficaram sabendo agora. Mas nós temos que ver no finalzinho da aula, que é um trecho de uma mensagem de Emmanuel, justamente na mensagem em que ele ensinou o culto cristão no lar. Não é? Vamos ver? Quando o ensinamento do Mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os femininos sacrifícios tecem a felicidade comum. A gente aprende com o Evangelho, está lembrado, a gente sente aquele desejo de que a nossa família fique bem. Então, pequeninos sacrifícios, a gente faz de boa vontade, e aqueles pequeninos sacrifícios fazem a felicidade da família, não é? A observação impensada é ouvida sem revolta. Na família, quem de nós, de repente, não deixa escapar alguma coisa, né? Fala alguma coisa que não devia. Mas, se a gente tem o Evangelho no lar, a gente ouve sem revolta. A gente já lembra Jesus, não é? Perdoar 70 vezes 7, não é? A gente deixa para lá. Ninguém é perfeito, não vou prestar atenção a isso. É
A enfermidade é recebida com calma. A enfermidade faz parte deste mundo. Ah, o médico disse que eu estou doente. Calma, não é? Quando a gente tem o Evangelho do lar, toda semana a gente está relembrando, e aquilo serve na hora da necessidade, na hora do problema. É aí que a gente vê que a gente fez reserva, que a gente tem abastecimento para enfrentar o problema, não é? O erro ali encontra compaixão, claro. As pessoas que erram, que fazem mal, elas fazem isso por ignorância. Que ignorância? A pessoa é inteligente. É inteligente das coisas materiais, mas não é inteligente das coisas espirituais. Porque se soubesse das coisas espirituais, não faria ao próximo o que não quer para si. Não agiria, porque ela sabe que a lei é de retorno. Se ela faz, é porque ela ignora a realidade da lei divina. Então é por ignorância mesmo, não é? A maldade não encontra brechas para insinuar-se. Olha os espíritos adversários, maléficos, ligados a alguém de nós, mas se a gente tem o Evangelho lá, aquela maldade não vai brecha, não, né? E aí, dentro desse paraíso é um lar cristianizado, um lar que tem paz, que tem boa vontade, Cristo na terra. Dentro desse paraíso que alguns já estão edificando, a benefício deles e dos outros, o estímulo é um canto de solidariedade incessante. O estímulo na família, quando a gente tem Evangelho do lar, a gente sempre está estimulando um ao outro, apoiando, colaborando. A bondade que é uma fonte inexaurível de paz e de entendimento. A gentileza é a inspiração de todas as horas. O sorriso é a senha de cada um. E a palavra permanece revestida de luz, vinculada ao amor que o amigo celeste nos legou. Eis ali o grande benefício do Evangelho do lar. Claro que não modifica tudo como se fosse um passe de mágica, mas nos coloca no caminho